Fala galera, então chegamos simplesmente a esse último episódio de The One Who Live. A era de The One Who Live, galera, simplesmente está acabando. Por que ela está acabando, tá? Porque hoje a gente tem muito ainda que conversar, porque depois, cara, de tarde vai ser o vídeo de veredito, de noite, 21 horas, tem nosso grande debate, eu e o Henrique junto com todos vocês pra gente poder falar abertamente sobre tudo que aconteceu nesse sexto episódio aqui. Vai ter muita coisa pra gente falar sobre o futuro durante essa semana. Tem nossa live também de veredito, o trio reunido, eu, o Henrique e o grande Gabriel Minato, do Hackers Family. Galera, tem muita coisa ainda pra gente falar e, tipo assim, ter essa ressonância ainda, essas consequências sobre essa era de The One Who Live. E, galera, esse episódio, ele me surpreendeu bastante porque ele começou, tá, a deixar claro já, nos seus primeiros minutos ali, que ele iria realmente por um caminho para decidir as coisas nesse episódio aqui. E isso é algo muito arriscado, e eu comecei a ficar com muito medo da maneira como um episódio de ali 48 minutos iria conseguir resolver todas as coisas, porque tinha muita... Cara, tem tanta detalhe, tanto, sabe, elementos ali que a gente começou a, durante a semana, durante nossos vídeos, durante as nossas lives, entendeu? A gente começou a trazer a galera conversando no nosso grupo do Telegram. Tem tantos detalhes sobre o CRM, sobre intenção, motivação, aí sobre os personagens, aí o desenvolvimento que estava acontecendo, mas de outros lados não estava acontecendo de personagens, entendeu? O foco principal da série é óbvio que sempre foi a questão do acreditar, a questão do amor, como fica tão claro durante vários momentos desse episódio, assim, ó, não é que fica claro nesse episódio, mas ele marca nesse episódio, novamente, mesmo com essa parte da ação, essa parte do thriller entrar, né, na história do CRM, do conflito inteiro do CRM, ele deixa sempre pontuado, ele deixa marcado no episódio o que é que The One Who Live realmente é. Ela foi realmente desenvolvida para contar que tipo de história? Para a gente conseguir fazer com que essa união dos dois personagens realmente acontecesse, com a força toda que ela tinha que acontecer, porque esses dois podem qualquer coisa juntos, mas o amor, o acreditar sempre, o acredite um pouco mais, teve sempre presente durante todos os episódios. E aqui a gente teve pontuado mesmo durante um episódio que é, talvez, assim, o episódio que tenha mais ação dos 6. Ele tem mais ação, porque a gente tá no momento definidor da situação, né? Então, aqueles primeiros minutos do episódio ali, ele já deixa muito claro, assim, que ele vai querer, sim, resolver todas essas coisas, todas essas pendências, esses detalhes, ela vai querer dar as respostas, ela vai querer fazer tudo isso em 48 minutos. Isso era extremamente arriscado, tá? Eu assistindo o episódio, me bateu esse medo em alguns momentos, tá? Depois, logo desse início ali, e eu comecei a ver quanto tempo faltava de episódio, porque tinha detalhes ali que eles começaram a largar muito, obviamente, em que tipo de diálogo, né? O Eklund Briefing, ele iria ter uma grande importância, era óbvio, porque ali a gente iria saber qual é esse real... qual é a grande motivação que tem no CRM, junto com aquela cena lá da promo que a gente já tinha meio que entendido que a reação da Michonne pela promo, né, dela tá com aquele olho completamente, cara, esbugalhado, ela tendo aquela reação daquilo que ela estivesse recebendo lá também naquela parte, que é um outro briefing também, na real, né, sobre qual era a intenção em Portland, e daí aquilo tendo a montagem ao mesmo tempo com a conversa do Rick com o General Bill, e tendo as informações. As respostas, elas começaram a ser dadas ali, só que não tão assim... tem muita coisa que daquele momento tu consegue até visualizar um possível futuro. É óbvio que isso a gente vai abrir em outros vídeos, entendeu? Não é esse momento assim. Tu consegue visualizar outro futuro porque tu tem ali remanescências de pessoas que são dessa mesma ideia do General Bill, pessoas que estavam trabalhando ali para ele, para esse alto escalão do CRM e tudo mais ali. Beleza. Então, tem peças ali que até tu consegue encaixar. Até uma, cara, pá, essa eu tenho que falar agora, porque senão ela perde importância porque a gente tá falando desse último episódio. Commonwealth, Lance, simplesmente lá no nosso trem.
O trem, ele aparece ali, sabe, é um frame, tem o trem, que é justamente quando o Bill tá começando a trazer uma informação sobre essa questão dos agentes infiltrados, que existem várias comunidades, né? Tá tendo aquele corte já com a informação toda do que vai acontecer com Portland, a relação de tirar 10% das crianças, tudo mais. E daí ele começa a colocar assim, ó, que existem em vários outros locais, várias outras comunidades no continente e pelo mundo, né? E pelo mundo a gente joga pra onde? Assim, joga simplesmente lá pra o que tá acontecendo no Erdicon, tá? Só que essa questão do continente, por que eu tô falando do Lance? O quanto que a gente, naquela época final de The Walking Dead, já a partir da parte B, a gente começou, né, e daí esse agente eu tô começando a trazer, obviamente, o que eu e o Henrique a gente começava a pensar e teorizar junto com vocês nos nossos debates. Que o Lance tava, assim, ó, tinha indicativos ali que ele estava tendo algo maior, que ele estava trabalhando em conjunto. E esse algo maior, né, isso veio até um pouquinho antes da entrar aquele assunto da Connie e o trem, antes da Pamela deixar o Lance lá sentadinho no formigueiro, e o Lance falar daí abertamente o que seria essa ligação, né? Aqueles outros lá, que eu tenho associação, que não sei o quê, se eles souberem qualquer coisa, isso vai ter um problema pra ti, não sei o quê. Cara, o Lance, agora, com essa informação dita pelo General Bill, assim, ó, mesmo que ninguém nunca pergunte pro Scott Gimple, ou que o próprio Scott Gimple veja e deixe claras essas conexões, porque, cara, para isso acontecer tem que ser um fã chato tipo eu, de chegar e trazer, né, esse questionamento do, cara, tá, então beleza. Então, o pensamento lógico é que o Lance realmente era, né, o agente infiltrado de vocês, né, de vocês no caso, o CRM. Então, essa ligação toda lá sugerida, do que mais que a gente começou a teorizar, então realmente era isso, né, Scott Gimple, era isso. Então, o Lance era uma dessas pessoas. Então, o trem era realmente o trem que levava. Só pra, assim, ó, sabe o negócio de deixar claro essas coisas todas e a gente fazer esse fechamento de ligações pra não ficar uma coisa tão implícita assim? Porque, cara, ali naquele momento, quando me pega, mostra o trem, né? Pô, podia ter mostrado o Lance, assim, mas o trem é meio que tu utilizar, né, como se fosse ali. Então, e o trem, cara, é meramente ilustrativo, entendeu? Nem é o trem de como é, entendeu? É meramente ilustrativo. Mas eu gosto, sabe, dessa partezinha ali. Pô, todo o Eklund Briefing, cara, todo o plano, as informações, entendeu? Do que exatamente existe 14 anos de estudo nessa questão de sobrevivência. 14 anos. E esses 14 anos, caso não aconteça, né, essa limpeza toda ali, para proteção dos recursos que estão cada vez mais escassos, não vai haver sobrevivência, não vai haver reconstrução de humanidade. Ou seja, tudo isso tem que ser realmente ampliado para que a sobrevivência daquele local, da Filadélfia, realmente aconteça. É simplesmente algo que a gente já teorizava, era algo que estava muito também assim colocado, aquela conversa do Rockefeller também, essas coisas estavam colocadas. Mas é legal da gente ter essa amplitude toda da questão dos 14 anos, cara. Os 14 anos é algo muito próximo. Muito próximo. E acho que até que a fala da Thorne no final, né, tem uma coisa legal da Thorne aqui. Cara, a Thorne, vou trazer um pensamento Henrique em relação a Madison, tá? Não tô comparando Madison com Thorne, tá? Eu tô falando um pensamento parecido, porque quando o Madison sacrifica no estádio lá na quarta temporada, não tem a questão do corpo, né? Enquanto que o Henrique ficou, cara, ficou. A gente já tava fazendo nossas lives de Fear the Walking Dead também, e, cara, não apareceu o corpo, não tá morto, cara, não sei o que, tararara. Cara, a Thorne, ela tá gravemente ferida, ela tá rodeada de zumbis ali, entendeu? A série não mostra, assim, a parte final da Thorne ali, morta, transformada e tudo mais, entendeu? E isso é realmente para deixar aberto. É para deixar aberto. Eu gosto desse deixar aberto da Thorne. Mas vamos voltar para a relação do briefing, tá? Por que eu falei da Thorne? Porque a Thorne grita naquele momento lá, tanto para o Rick quanto para o Michonne, que ela tira a máscara. Tem a questão do gás ali, entendeu? É para ficar colocado que a Thorne, obviamente, não tem como ela escapar daquela situação, mas
o não mostrar é algo só para deixar em aberto uma situação para caso tu queira usar lá na frente. A gente já viu isso acontecer tantas vezes, entendeu? E a Madison talvez seja a maior prova de tudo isso, né? Ela fala, pá, tomara que o Okafor estivesse certo e que o Bill estivesse errado. E ali tá colocado toda essa questão do que realmente transformou, por exemplo, o pensamento da Thorne, e que de novo ela bate naquele começo de episódio ali pro Rick, né? Cara, o Okafor tal pensamento, o meu pensamento. Entendeu? O Okafor tal coisa, eu tal coisa. E isso se transforma muito quando ela recebe esse Eklund Briefing lá no terceiro episódio do Bill. Né? E a gente entende agora o quão o Bill ele vai fazendo com que cada informação que ele vai colocando até chegar no momento do juramento da espada, né, ele é realmente algo que te deixa claro que não existe outra saída. Aquele caminho é realmente o caminho a ser seguido. Né? E, inclusive, dentro desse caminho está muito essa questão de o acreditar mais, acredite mais um pouco, o amor prevalece, o amor não morre, o amor não sei o quê. Tudo isso ele é considerado uma questão toda de esperança, e essa esperança ela não está presente nessa questão toda do plano do Eklund Briefing. Ele não está. Como a Thorne depois, no diálogo todo com ela, com o Rick, traz isso de volta, entendeu? É justamente, né, essa justa posição ali, tu tendo a pessoa que recobrou sua esperança e a pessoa que desistiu de sua esperança. Que era como o Rick estava naquele final de primeiro episódio lá, quando ele decide sim tomar cabo, né, do que o Okafor tinha de visão para ele. A Thor, ela tornou ainda mais forte essa questão de não ter esperança depois de receber esse Eklund Briefing, que é toda a transformação que ela tem de pensamento, inclusive sua diferenciação que ela tem em relação ao que o Okafor pretendia, o que o Okafor tinha como visão, aquilo que ele queria fazer, basicamente. Então, isso tudo está muito presente ali. É muito forte, cara. Essa parte do episódio, da conversa toda do Rick com o Bill, eu gosto demais por causa dessas trocas de informações. Eu gosto demais porque vai entrando numa questão extremamente... além de preencher essas lacunas ali de história, entendeu? Porque tu tem... Cara, o General Bill, ele não teve desenvolvimento, ou não teve o desenvolvimento que a gente queria que ele tivesse. Ou, pelo menos assim, eu vou falar da minha parte. Que eu imaginei que ele teria e que ele deveria ter, tá? Não teve, cara. O maior momento que ele tem de atenção durante os 6 episódios da Andes Live é nesse sexto episódio e ele morre. Então, quando ele tem algo contado a mais sobre suas reais intenções, que a gente consegue entender o que ele realmente quer, o que talvez ele possa fazer, porque a gente igual entende das coisas que ele já fez, porque está mencionado Campus Colony, está mencionado Omaha, está colocado já a questão de Portland, entendeu? Daí vem essa questão toda dos bombardeios antigos, do que fez, isso tudo está presente ali. Aí que tá. Eles colocam até como explicação para os experimentos de Orbion 2 linhas. São 2 linhas. Essas 2 linhas são o primeiro momento que tem do Bill com o Rick, quando o Bill tá lá matando os zumbis lá na cerca, sobre os cientistas ainda não terem encontrado, né, um entendimento ali sobre tu conseguir eliminar, né, a questão do vírus, a transformação, né, das pessoas em zumbis. Já se passou mais 2 anos, né, aquela informação que a Alessandra trouxe na nossa última live, dessa questão de ter passado 2 anos dos eventos de Orbion para agora os eventos de Donuts Livre, são muito importantes porque continuou tendo, né, a sequência do estudo. E não se teve uma resposta ainda. Então tudo aquilo que se viu em Orbion, ele não se complementou para um lado positivo, ou seja, não se tem realmente esse estudo acontecido. Eu não vou mencionar, cara, a questão lá de Tales of the Walking Dead, aquele 4º episódio do doutor colocado lá, que é um National Geographic do nosso universo de Walking Dead. Porque, cara, Tales, ele não pode ser canônico pro questão de estudo CRM, entendeu? Nesse momento, assim, porque lá a gente tá vendo uma questão bem à frente dos acontecimentos, assim, e é um doutor, entendeu? É um cientista também. Então, sabe, por mais que deveria ter uma importância, não tem. E essa questão toda de não ter importância é algo que a gente vai conversar muito em outros momentos também da semana, essas ressonâncias do que acontece pós The One's Relief, tá? E depois ele coloca, né, o Bill coloca pro Rick lá e a série até mostra, né,
a gente dava para algumas instalações selecionadas do CRM, né, objetos de estudo, que daí, inclusive, a gente tem de novo o primeiro doutor, né, o primeiro cientista, que está sempre colocado em primeiro plano lá, dentro do laboratório, lá de Orbiono, ele aparece rapidinho ali, né? Então, e depois aparece o trem, né? É justamente essas duas montagens que eles fazem ali em sequência. Eu gosto dessas informações todas colocadas ali, eu gosto desse perigo iminente que ainda pode acontecer, né, caso o Bill esteja certo, caso toda a sua linha de pensamento esteja certa. Temos mais 14 anos porque os recursos eles estão acabando. E essa questão de recursos e a sua necessidade de ir procurar é algo que a gente viu, porque a gente está vendo uma série de sobrevivência, né? A gente viu desde o começo, só que agora tem uma implicação muito maior, muito mais ampla, né? Que até é curiosa aquela questão da cena final com os helicópteros passando, carregando, né? Porque são grandes helicópteros de transporte, eles não são os helicópteros ali de guerra, de enfrentamento, né? Eles são aqueles helicópteros de transporte de pessoal de carga, aqueles grandões lá. E lá tem eles carregando, né, aquelas, como se fossem grandes containers. Eles não são bem containers, mas eles são aquelas massas onde tu tem realmente ali, cara, kits enormes de sobrevivência ali levando para comunidades e tudo mais. Então tudo aquilo que o CRM fazia de pegar e recuperar, ele está dando, né? Ele está levando para comunidades necessitadas, ou seja, em vez de ter toda a ditadura acontecendo ali dentro, né, de dominar a República Cívica, de pegar ali e acabar com as comunidades, pegar algumas crianças, que até é algo, putz, cara, é algo próximo assim do pensamento lá de padre lá atrás, do que a Madison fazia, inclusive como coletora lá, mas, cara, é diferente assim, porque o resultado é completamente diferente, né? De quem está por trás daquilo ali. Então, ele é uma lembrança, tá? Ele é uma lembrança. E daí tu tem, pô, a questão de acabar com comunidades para proteger os recursos, tu salvar ali uma porcentagem, principalmente salvar as crianças, que daí tu consegue ter, né, uma prosperidade maior, tu tá criando ali com um jeito novo de viver nessa proteção toda acontecendo. E a troca pela República Cívica dominar, e daí tu ainda ter os restantes ali do CRM, inclusive alguns, né, de infantaria que é colocado, né, alguns ali que não são apenas soldados também, que não faziam ideia sobre o que estava acontecendo, General Bill. A República Cívica vai começar a se abrir, a população vai poder sair. Então não vai ter mais aquela reclusão ou o cuidado todo que existia em relação à localização. Ela vai fazer com que os outros tenham essa ajuda e vai prosperar também junto e criar, né, ou recriar essa humanidade toda, essa grande comunidade ali, realmente formando uma grande comunidade, né, com esses laços de trocas de informações acontecendo. E isso, obviamente, que bate com Alexandria, bate com Commonwealth, entendeu? Bate com todas as outras comunidades. Por quê? Esse episódio, ele resolve a situação do CRM ser o antagonista. Ele resolve. Por isso que aquela parte da Thorne, cara, porque para mim me chamou um pouco a atenção, assim, deles não serem definitivos, por mais ter tudo ali implicado que ela morre, tá? Porque a Thorne, ela tem algo ali que ela estava se tornando, cara, essa herdeira do Bill. Tá? Eu não vou entrar naquela parte ali do Bill, falar pro Rick que ele poderia ser o líder do CRM, por enxergar nele ali, né, tudo aquilo para comandar o CRM pela sua tentativa de fuga, por ele ter ficado, por não sei o quê. Porque o CRM ele não consegue desenvolver, e daí isso é um detalhe de The Ones Who Live, não consegue desenvolver, a gente vê quem são as pessoas próximas do Bill. A gente não vê uma questão, nem muito menos do conselho da República Cívica, entendeu? Essa parte toda política, é óbvio que para mim, enquanto espectador, seria algo muito massa de conseguir ver e entender esses graus todos que estão acontecendo ali, né, dessa disputa toda, né? Como a gente não tem isso desenvolvido, nem quem está sendo o conselho do Bill, nem quem está sendo o conselho da República Cívica, e tu não tem realmente essa questão da comunidade toda que existe na República Cívica,
os problemas que eles enfrentam. A gente tem a relação do Esteban apresentado lá, mas é uma relação também vitoriosa, entendeu? Porque ele passou pelos 6 anos, ele virou um cidadão, tudo mais. Tu não tem essa questão acontecendo ali, tirando algumas informações que a gente tem lá de Orbion, por causa da Elizabeth, que acho que ela entrega bastante até na primeira temporada ela entrega. E depois a gente tem muito no primeiro episódio aqui de The Ones Who Live, ele colocado também por causa até, cara, reutilizando informações colocadas que a gente viu terem acontecimento em tempo presente em Orbion. Né? Tem a questão lá do que acontece em Campus Colony, em Omaha, são reflexos, assim. Só que são informações que são diminutas, cara. Eles são poucas, entendeu? A gente não tem isso realmente desenvolvido ali. Isso pode ser um problema dentro de The Ones Who Live para te resolver todas as coisas em relação ao CRM ser um grande antagonista. Nesse momento de 6º episódio, é óbvio que sim. É óbvio que sim. Porque daí a gente deixa muita força, tá? Em relação a Rick e Michonne, e daí tu tem o Bill e tu tem a Thorne, só que todo o outro contexto que existe, entendeu? De tudo aquilo que o Bill tá entregando em diálogo, cara, tu precisava de mais tempo para mostrar isso em tela, realmente ser desenvolvido. Tanto a questão do CRM quanto a questão da República Cívica, porque esse confronto entre os dois é muito importante também, porque tudo aquilo que o Rick e a Michonne estão falando para conseguir abrir os olhos da República Cívica, das pessoas, porque elas estão passando, abrir as suas portas lá para né, aquela parte toda de como vai prosperar a República Cívica a partir de agora, de abrir suas portas para outras pessoas poderem entrar na comunidade, para não passar essa questão todos os 6 anos, para não ter essa questão de prova, para não ser a questão do A e B. Essa questão toda ali vai mudar completamente, tá, beleza. Mas o Rick e Michonne, eles estão muito se colocando em toda essa situação pelo que é certo, pelo que eles veem que vai acontecer. Talvez muito mais do que pode acontecer com a questão dos seus entes queridos. Aí a gente bate, obviamente, na questão de Alexandria. Muito mais até do que a questão das pessoas que estão ali vivendo, entendeu? Da questão da República Cívica, assim. E acho que essas duas coisas, elas teriam que ser fortes. Só que daí tu precisa de tempo para realmente conseguir desenvolver. E não tem esse tempo. Então, para mim, o problema de acabar com o CRM quanto ameaça, nesse episódio de 48 minutos, é tu não conseguir ter aproveitado tudo que o CRM tem para te mostrar quanto esse grande antagonista, sabe? Até a resolução ali, ó. Aquilo que eu tinha brincado, tá? O grande momento Bastardos Inglórios do nosso universo The Walking Dead. Tá todo mundo ali. Tá todo o alto escalão reunido no mesmo lugar. Tá o próprio Hitler ali, né? O nosso querido General Bill tá ali. Então, pô, se tu tem como acabar com a guerra, né, numa noite, como é em Bastardos Inglórios, não importa o sacrifício, cara, tu vai tentar acabar com essa guerra numa noite, né? Tu vai resolver toda a questão, todo o problema que acontece naquele momento ali. E é justamente o que Rick e Michonne resolvem fazer, né, naquele momento todo da explosão e na liberação do gás, inclusive, assim. E o meu problema é tu perder força por causa desse antagonismo que não é realmente aproveitado para. Só que daí, cara, não adianta. Que tipo de série que a gente tá vendo e principalmente que série que Andrew Lincoln e Danai Gurira voltaram para fazer nesse momento. The Ones Who Live, ele se destaca completamente em relação aos spin-offs, não tem comparação, porque tudo ali funciona muito melhor, tá? Tudo ali. Inclusive esses problemas, se a gente for pegar assim, ó, bater de novo, cara, que série que é a que a gente tá vendo e que realmente que série que Andrew Lincoln e Danai Gurira voltaram para fazer. Que série que eles realmente, cara, essa história aqui nos interessa, vamos desenvolver essa história aqui. É o Rick e Michonne. É o Rick e Michonne. A gente vê esse retorno deles para casa, para seus entes queridos. É isso. É enfrentar todas as dificuldades, é fazer realmente o amor que existe entre eles prevalecer, por todas as dificuldades enfrentadas no primeiro e segundo episódio, depois no terceiro, até chegar no quarto episódio, aquele momento de romper a armadura toda, o quase desistir, o acreditar um pouco mais, é enfrentar, né, as ameaças que possam acontecer com todos os outros ali pra frente, não, decidir pela última vez, cara, a última vez que eles vão realmente se separar.
depois ali, eles não vão mais se separar. Eles vão ter o final feliz. É essa série. É essa série. Ou seja, o CRM, ele é um segundo plano para esses acontecimentos ali. Ele está junto, ele é um problema a ser resolvido, nunca com uma força extraordinária, a não ser na apresentação muito dos personagens, porque tu tinha que dar completamente o contexto de tudo, cara, que aconteceu nesses últimos 6 anos, principalmente com o Rick lá dentro, entendeu? Principalmente essa ascensão que teve a Jadis lá, e complementando com essa busca toda que a Michonne estava fazendo. Mas é a série de Rick e Michonne. É o retorno deles para casa. E, cara, o episódio bate isso. E todo o meu medo de algo acontecer com o Rick, com o Michonne durante o episódio, foi me batendo, tá? Porque eu comecei a vários momentos ali, e isso é mérito demais pro episódio, a ficar tenso, cara. Porque, cara, acho que vai ser esse momento que vai acontecer alguma coisa com a Michonne. Cara, vai ser nesse momento aqui que vai acontecer alguma coisa com o Rick. Cara, vai ser alguma coisa que vai acontecer com a Michonne nesse momento ali. Quando surge a Thor naquele... Faltava 10 minutos pra acabar o episódio. Quando a Thor aparece lá entre os grandes containers lá e, né, impede que o Rick e Michonne fujam naquele momento lá. Vai ser agora vai acontecer alguma coisa aqui, porque vai acabar rolando o sacrifício. Até começa a vir os zumbis, cara, pá, os zumbis vai ser por isso, vai ser pelos zumbis, entendeu? Pela sequência toda ali, porque o gás já era todo, né, um problema muito maior que a Michonne já tinha enfrentado, inclusive toda a questão da água ali, por causa do gás, entendeu? A Michonne já tinha algo, né, de conhecimento para conseguir fazer essa defesa. Cara, o Rick encurralado, a Michonne lutando, cara, o episódio ele tem muitos méritos por ter me provocado essa tensão, toda a questão de venda, de não ter sido colocado antes, cara, o que poderia não poderia acontecer com os dois personagens, o Andrew Lincoln brincando nas entrevistas, não, o Rick vai morrer, não sei o quê. Eu tive essa tensão durante o episódio, porque realmente, assim, eu não queria que nenhum dos dois morresse. Eu queria que os dois conseguissem... eu não estava vendo na série que teria um final feliz, tá? Eu não vi isso antes. Eu via que teria, sim, implicações ali que seriam colocadas já para que essa história pudesse continuar. Então, eu não tinha esse problema tão claro, já que tudo seria resolvido e que eles seriam, né, teriam seu retorno para casa e eles conseguiriam, tipo, reencontrar seus entes queridos, seria o final feliz. Só que o episódio, ele bate muito algo ao mesmo tempo, cara, para contra-argumentar tudo isso que eu tava pensando sobre eles não conseguirem resolver as coisas. E ao mesmo tempo sobre a questão toda desse perigo, dessa morte que poderia acontecer com um ou com outro personagem. São eles que vivem. São eles que vivem. É The Ones Who Live. E as montagens, cara, pra mim, assim, ela tem um efeito violento, assim. Porque tu trazer inúmeros momentos, cara, seja na conversa do Rick com o Bill, seja nessa questão dessa lembrança toda, porque ali claramente, né, eles estão... Pra mim, antes era a questão da carta, e depois virou muito a questão deles estarem contando, né, a história pra Judy e pra Rick Jr., né? Estarem contando as coisas ali. Tu trazer vários momentos de personagens, tá? E tem momentos ali que não são bons. Tem momentos de confronto, muito momento de confronto. Beleza. Só que tu tem os personagens aparecendo e tu vai batendo no decorrer de tudo que é realmente a essência de The Walking Dead, aqueles personagens todos que, junto de Rick Grimes e de Michonne, cara, serem o motivo do porquê a gente tá aqui, depois de 14 anos, vendo The Ones Who Live, conversando, debatendo, teorizando, brigando quando tem que brigar, reclamando quando tem que reclamar, elogiando quando tem que elogiar, batendo palma quando tem que bater palma, se emocionando quando tem que se emocionar. É por causa disso, cara, por causa de toda essa leva. E daí, ao mesmo tempo, cara, essa tensão começou a bater muita dúvida, assim, ó. Algo que muitos de vocês falaram durante essa semana toda, seja em comentário aqui, seja na live, cara, seja no grupo. Cara, eles não pode morrer um dos dois, cara, porque é The Ones Who Live. Eles são aqueles que vivem. Eles são aqueles que vivem. Então não pode, cara. Mas eu gostei que a tensão foi muito me provocada e ao mesmo tempo tinha um outro lado meu assistindo o mesmo episódio e confrontando com essa tensão, esse medo que eu tava sentindo, porque
o episódio estava também fortificando algumas coisas assim ao mesmo tempo. Ele estava deixando muito claro desse acreditar no amor e são eles que vivem, são eles que vivem. Eu gosto demais disso, cara, porque essa é a série que a gente assistiu. Essa é a série que Andrew Lincoln e Dana Gurira aceitaram voltar e quiseram contar. É essa história aqui. É o retorno desses personagens ali. O CRM, ele faz parte disso. Ele é parte disso. E daí vai entrar muito na questão do gosto, tá? Eu queria muito mais desse parte disso. Eu queria muito mais desenvolvimento. Só que, realmente, em 6 episódios, essas duas coisas com força não tem como acontecer. Não tem. Eu acho que eles tentam, de um jeito, conseguir deixar isso realmente... achar um meio termo, mas não consegue, tá? Não consegue. Então, entre uma coisa e outra, se... aí já vai entrar essa questão, cara, do veredito, do que vai acontecer agora, que a gente vai conversar muito também. Todos esses pontos depende muito de que ideia tu tem pro futuro. E se a ideia pro futuro, cara, é tu contar essas coisas a partir de agora em separado, então que tu tem um final realmente para esses personagens, que daí a gente volta para a questão toda da San Diego Comic Con, né, 2 anos atrás, quando eles subiram no palco, surpreenderam todo mundo, eu e o Henrique na live junto aqui com muitos de vocês, a gente, cara, como assim, cara, Andrew Lincoln subiu no palco, cara, Dana Gurira subiu no palco, cara, não vai mais ter filme, cara, vai ser uma série dos dois para encerrar a história dos dois personagens. Para encerrar a história dos dois personagens. O final de The One Leaf, cara, ele é totalmente condizente com o que eles falaram na San Diego Comic Con. Não é com o que eles estavam falando durante a parte toda promocional. Não é. Não é. Tá ali, é a história que eles voltaram para contar. Foi essa história, e essa história que eles quiseram realmente contar. É essa história. Entendeu? É essa história. Podia ter deixado muita coisa aberta, cara? Podia, entendeu? Para te ver essas ramificações em relação ao CM, mas acho que as ramificações estão até ali. Elas estão ali por causa do diálogo todo do Bill com o Rick. Elas estão ali, tá? Mas tu perde, cara. O Bill, ele não tem força. Ele não tem desenvolvimento ali na série. E por mais que esse último episódio tente, ele emperra. Ele chega até o máximo que pode dar, né? E, cara, pô, a gente viu o Rick de novo enlouquecido, cara, mesmo que seja por alguns momentos, mas a série traz isso de novo, porque o Rick não é aquele mesmo homem do passado. E essa questão toda das montagens também lembra isso, né? É um outro Rick. A gente viu basicamente assim, ó, nesses 14 anos, 3 Rick Grimes diferentes. O Rick que a gente se desenvolve, né, na série de The Walking Dead, e o Rick que sai. A gente vê um outro Rick no momento que começa The Ones Who Live até, cara, praticamente ali 5º episódio. E daí a gente volta a ver um terceiro Rick, que é muito evolução de tudo isso que ele passou. É uma evolução, ou seja, ele tá carregando muita coisa, mas muita coisa. Ele não vai voltar a ser o mesmo Rick, mas tem elementos ali que a gente vai identificar que a gente já viu antes. E essa questão lá da maneira como ele acaba com o cara lá do elevador é muito isso, cara. É muito isso, entendeu? E, pô, o reencontro final de Rick Jr. e de Jude, primeiro, cara, ainda bem que são os mesmos atores. Ainda bem, cara. Pô, ver a Jude ali, o cara, a Jude tá gigante, cara. E aquele final da chegada, a corrida, o reencontro, sabe? O jeito como é... O Rick, ele não tinha a menor ideia sobre os dois. A menor ideia. Nem da Jurt, porque quando ele sai, a Jurt ainda era um bebezinho. Não era mais um bebezinho, mas era uma criança muito pequenininha. O abraço da Michonne com o Rick Jr., com a Jurt, cara. Tipo, eu disse que encontraria ele, eu disse que voltaria, e ela tá ali, sabe? É muito forte, cara. É muito forte. E eu adorei esse reencontro ali, porque não tem como deixar o lado emocional também, porque aí que tá, se é essa história, cara, ela tem que encerrar assim, ela tem que encerrar com esse reencontro, ela tem que ter essa força toda, tem que ser assim, sabe? E adorei esse final, o final ele traz uma esperança para o futuro, né, muito grande, muito forte,
se o final de The Walking Dead acaba com o não desistir, né? Ele acaba com uma esperança porque as coisas estão resolvidas, mas a última cena, ela é realmente essa esperança do não desistir com o Daryl partindo para buscar Rick Grimes e Judith e o Rick Jr. permanecer ali olhando eles ali. E agora a gente tem muito mais do que isso, até porque a gente tem esse reencontro, a gente tem essa força, a gente tem realmente esses dois personagens reencontrando, né, os seus pais que eles não tinham nem essa visão. O Rick Jr. não. Pô, tudo aquilo que ele ouviu de histórias antes da Michonne é emocional a full, cara. Eu gosto demais desse final de episódio. E se realmente, cara, é esse final de The One Who Live, cara, pra essa história toda que eles quiseram contar, ainda bem que ele foi assim. Ainda bem que ele foi assim. Ele encerra de uma maneira onde traz de novo os personagens para os seus entes queridos, para o seu lugar. E já faz, óbvio, cara, que faz a conexão ali com quem voltou, primeira temporada de Daryl. É óbvio que faz, cara. É óbvio que faz. Talvez não seja a última vez que a gente veja Andrew Lincoln, principalmente o Andrew Lincoln, porque falta esse encontro dele com o Daryl, tá? Mas isso a gente vai falar muito até hoje, porque hoje, galera, sai o Snack Peek lá de The Book of Carol. Provavelmente já sai com a data confirmada já de estreia, né, de The Book of Carol. Então a gente vai muito conversar sobre isso lá pra frente, mas tem indicações nesse episódio aqui que esse reencontro, cara, ele vai acontecer, sabe? É o retorno de personagem pra gravar mais uma... Porque esses atores, para eles voltarem, tá muito também no que eles querem contar depois de tanto tempo com esses personagens icônicos. Isso eu já venho falando há muito tempo com vocês, cara. E tem também muito deles ouvirem o que os fãs querem. Isso é uma coisa que os fãs querem também. Óbvio, com um motivo claro para isso acontecer. E para mim o motivo do retorno do Rick, da Michonne ali naquele momento para Judith e Rick Jr., cara, tá muito claro. E eu até passo por cima de qualquer coisa, do tipo assim, tá, só tava os dois, não apareceu ninguém. Cara, o reencontro mais importante naquele momento, se não tem como ter outros personagens, tipo assim, pô, cara, tu vai começar a trazer assim, ó, tá, o restante do grupo é importante para Rick e Michonne? É, mas quem é mais importante de todo o grupo ali próximo dos dois, cara? Pô, seria Maggie. A Maggie não tá ali. Né? A Maggie, nesse momento da história, tá já em Nova Hilltop. Aí tu pega o Daryl. Cara, o Daryl não tá ali. O Daryl tá na França. Né? Carol poderia estar? Cara, poderia, então não. Mas só a Carol desses três ali, do trio, né, tá reunido. Com quem tem que se reunir é com o Rick Jr. e com o Jurt, entendeu? Então, assim, pô, o Gabriel que eu achei que aparecesse, o Aaron que eu achei que aparecesse, eles estavam num contexto diferente de história pra mim, porque eu não via que as coisas seriam totalmente resolvidas no final. Então, a aparição deles, por exemplo, era pra te já linkar as comunidades, se preparar pro que viesse pra frente. Então, eles não têm que estar nesse momento de final feliz. Não tem. O Gabriel estava muito bem colocado na parte principal da história, que era a sua ligação com a Jades. Quando a gente for linkar com The Ones Who Live e The Walking Dead, esses dois personagens têm sim uma gigantesca conexão, uma gigantesca importância. O Aaron, nesse contexto, até, ele tá completamente perdido se não é para linkar com alguma coisa de futuro e tudo mais. Então não tem que aparecer. Né? Então, cara, tá o final perfeito para essa história toda que eles quiseram contar. E é óbvio que, galera, pô, extremamente emocional, cara, é extremamente forte. Ele é uma despedida, tá? Eu sinto muito que ele é uma despedida nossa para Rick Grimes e Michonne. Eu tô pensando durante o dia inteiro, eu vou pensar muito, assim, até inclusive para fazer o vídeo depois de veredito, depois durante a nossa live, entendeu? Porque nesse pensamento de tentar enxergar como que também o Rick e Michonne possam aparecer, que não seja uma questão de reencontro, por exemplo, com um outro personagem, né? Mas esperando também o que vai ser de matéria logo após o episódio ser exibido hoje à noite nos Estados Unidos, que deve começar a sair muita matéria, muito abre aspas, se preparem que eu vou trazer tudo aqui também, pra gente poder seguir conversando, porque daí a gente vai sentir muito esse tom futuro, muito, muito, tá? Então, galera, que episódio, acredito que esse episódio vai emocionar muita gente, tá? Esse final de episódio, ele me pegou também, porque esse reencontro todo é algo muito importante
para os personagens e traz muito sentimento, cara, de a importância de tudo que a série bate, do amor, do reencontro, do acreditar sempre, do acreditar um pouco mais, do não desistir, se tu perde a esperança, recobra essa esperança de uma maneira diferente, e a família, a prosperidade, a maneira como tem que continuar as coisas todas ali. Então, galera, coloque embaixo nos comentários o que acharam desse 6º episódio que encerra o evento de 6 episódios chamados The Ones Who Live. Né? Tem aquilo que a gente já conversou, das primeiras pessoas de TV Line, cara, não ter tirado a parte limitada. A história, ela se encerra. A história contada em The Ones Who Live, ela se encerra. O resto, galera, são ressonâncias pra gente ir conversando em outros momentos, tá? Coloque abaixo nos comentários, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.